A Câmara aprovou ontem o projeto, na verdade não foi a Câmara, foi o Senado que aprovou ontem o projeto que prevê a terceirização irrestrita para a contratação de mão de obra. Bem, irrestrita porque permite a contratação em atividade fim, além da atividade meio. Agora o projeto segue para a sanção do presidente Michel Temer. Esse assunto, que, na minha opinião, é um marco na história do direito trabalhista aqui no Brasil, é assunto para tratarmos aqui com o advogado Gustavo Rezende Mitni, que está aqui conosco. Boa tarde, doutor. Obrigado pela sua presença. Boa tarde, Diogo. Eu que agradeço. Bem, vamos lá. Liberar geral, atividade meio e atividade fim para terceirização. O que isso representa para o trabalhador na prática? Eu acredito que mais trabalho, porque onde o trabalhador, o empregador, ficava receoso em contratar mão de obra, hoje ele consegue contratar, através da terceirização, mais rotatividade, ou seja, mais colaboradores, mais empregados trabalhando na atividade terceirizada. Por que é mais fácil contratar de maneira terceirizada e não direta? Terceirizada, eu não tenho, vamos supor, um colaborador, ele não me rendeu aquilo que eu gostaria que rendesse como empregador. Eu consigo substituir de forma mais simples, ao mesmo tempo, para o empregado, ele consegue se enquadrar numa empresa que atenda mais às expectativas dele. Eu não tenho mais aquela problemática, vamos supor, numa construção civil. Tá? Quanto tempo posso contratar? Tenho que contratar por tempo determinado, mas de repente eu termino uma obra, vou começar uma outra, vou ter que mandar todo mundo embora daqui para contratar em outro lugar. Isso acaba. Eu pego sempre da terceirização. É muito mais simples eu contratar dessa forma do que eu ter que treinar aquele colaborador para a atividade que ele vai desenvolver, depois treino novamente. Então são diversos aspectos nisso. Doutor, nós notamos que, historicamente, a flexibilização das leis trabalhistas vem sempre para atender principalmente uma demanda econômica, né? Tem a social, mas principalmente econômica. É diferente na situação de hoje? Difere um pouco. Difere hoje porque a gente consegue atender, no meu ponto de vista, tanto um lado quanto o outro, porque apesar de ter bastante gente aí desconfiada, será que eu vou perder direito, o empregado, será que eu vou perder direito, será que eu não vou perder direito? Eu acredito que, pelo contrário, nós vamos criar agora, por fim social, mais emprego, mais postos de trabalho com isso. Então, a parte econômica existe, a vantagem econômica para as empresas, mas a social também, na sua opinião. É importante a gente distinguir. Não é a terceirização da mão de obra especificamente que nós mencionamos aqui para atividade fim, mas sim da prestação de serviço. Isso difere um pouco, né, doutor? Difere, e a questão é aonde nós vamos conseguir atingir, até que nível nós vamos conseguir. Antes a gente só tinha atividade meio, e hoje, para entender um pouquinho da atividade fim, ficar mais fácil para o telespectador, por exemplo, uma escola. Eu tinha que ter os professores naquela escola contratados da escola. E qual que é a diferença da prestação de serviço? Hoje eu posso ter esses professores contratados de uma empresa terceirizada. Professores, atividade fim, objetivo de ensinar. O pessoal da limpeza, por exemplo, atividade meio, e antes podia. Agora também pode, mas a atividade fim, no caso, o professor também pode ser terceirizado. O que não podia antes e hoje pode. Muito bem. Em relação à terceirização direta do trabalhador, daí eu me refiro, acho que é a única situação que a lei prevê, a contratação por período temporário, correto? Perfeito. Onde mudou agora o tempo, né? Passou de 3 para 6 meses. Perfeito. Isso daí também reverte em benefício para o empresário, na sua opinião, e para o trabalhador, doutor? Com certeza. Onde eu tinha antes que contratar apenas por 3 meses, no máximo, e quando extrapolava isso, eu tinha que contratar por tempo indeterminado e gerava uns custos muito maiores, hoje eu posso contratar até 6 meses por prazo determinado, sem gerar esses custos, esses tributos. Exemplo de um tributo que eu deixo de pagar, o custo que eu deixo de pagar. Um aviso prévio indenizado. Entendi, não precisa pagar. Eu não preciso mais pagar. Porque o contrato já está com data final estipulada. Perfeito. E depois eu tenho que ficar 3 meses sem contratar aquele determinado colaborador e posso recontratar novamente para o trabalho temporário. Doutora, safra... Perfeito. Aí não se aplica uma coisificação do trabalhador, do ser humano aí? Eu acho que... Ele não é transformado em objeto? Eu sou mais pró-empregador, então eu confesso que acho que não. Eu acho que a gente vai trazer mais especialização. A gente vai aprimorar mais, o serviço vai ser dado com maior qualidade, no meu ponto de vista, porque aquele colaborador está apto, desenvolve aquela função determinada, seja na sua empresa, na empresa do fulano, do ciclano, mas ele faz aquilo da vida. Provavelmente quem vai consumir aquele produto ou aquele serviço vai ter um serviço de maior qualidade. Bem, a vantagem para o empregador, uma das vantagens na terceirização da atividade fim,
também não vai ter mais aquela situação de, por exemplo, eu não venho trabalhar hoje, a televisão não tem ninguém para colocar no meu lugar até o 15º dia, quando eu me afasto pelo INSS. Perfeito. Daí, teoricamente, sobra no orçamento aquele dinheiro para contratar outra pessoa. Teoricamente. Né? Teoricamente. Agora, com a terceirização, não. Pega-se o telefone e fala, fulano não veio, eu quero a prestação do serviço. Mande outro. É isso. Exato. Então, o empresário ganha com isso. O empresário e o empregado. Sim, porque eu tenho que ter mais gente trabalhando para que possa ter alguém para substituir. Mas, doutor, o empresário ele tem que estar consciente de que ele também vai ter que abrir mão de um pouco mais de recursos, talvez. Caso contrário, se ele mantiver o mesmo valor da folha de pagamento e a empresa que terceiriza a mão de obra também tem que ter lucro, porque estamos no capitalismo. Da onde que vai sair essa diferença, então? Do salário, professor? Não, a grande problemática era no tributo. E aonde eu engesso hoje o empregador. Porque para contratar é fácil, mas para mandar embora tem uma dificuldade muito grande, tributos que geram muito altos, e isso eu flexibilizo hoje. Então Entendi. Fica muito mais fácil nesse sentido. Mais caro, por óbvio, eu preciso ter lucro das duas empresas. Sim. Mas aquele vínculo, aquele receio que gerava todo muito grande para o empregador, deixa de existir. O empregador continua tendo suas responsabilidades. O empregador Sim. não, o tomador do serviço, aquele que vai ser Sim. beneficiado, ele continua tendo as suas responsabilidades. A Câmara tinha proposto responsabilidade solidária, ou seja, o senhor tem uma empresa, me contrata para prestar serviço, eu presto serviço. Eu quebro, não pago os direitos trabalhistas dos trabalhadores que eu contratei para prestar serviço para o senhor. Não pago. A Câmara queria a responsabilidade solidária dessa empresa tomadora do serviço. Perfeito. Mas o Senado colocou subsidiário. O que muda com isso, doutor? Hoje, como é que é? Solidário. Hoje Até é solidário? Então. Ou seja, o colaborador trabalha aqui na Tarobá. Não é subsidiário pela súmula 331? Não. Perfeito. Não. Solidário. Solidário. A questão que está sendo mudada agora é para subsidiário. Tá? Solidário é o quê? Aquele setor público. A gente vai falar um pouquinho do setor público se houver oportunidade. Uhum. Mas hoje o colaborador trabalha na Tarobá e vamos supor que ele é terceirizado. Então, a limpeza é terceirizada na Tarobá. Perfeito. Ele sofre um acidente ou ele tem um dano moral, seja ele qual for, o que ele sentir prejudicado, ele vem e entra com uma ação contra a Tarobá e contra a terceirizada. Ou contra a terceirização, a empresa que fornece essa mão de obra. Entra com as duas ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Perfeito. E como que é quando é subsidiária? Eu entro contra a empresa de terceirização. A que contratou. Se porventura a que contratou e que cedeu essa mão de obra à Tarobá. Se porventura ela não pagar, aí sim a Tarobá é quem assume de forma subsidiária. O senhor não acha que aí também é uma perda de direitos dos trabalhadores na medida que tira celeridade? Primeiro vai ter que esgotar os fins, os bens, os patrimônios, quem sabe até desconsiderar a pessoa jurídica da empresa que contratou, para só depois chegar lá na primeira, na tomadora de serviço? Não fica mais lento para o trabalhador ganhar esse acerto? Pode ser que nesse ponto, sim. Entretanto, ganha um pouco de segurança para quem contrata essa mão de obra. Porque a insegurança é ruim. Tudo que a gente fala de insegurança, seja ela jurídica, seja ela no relacionamento amoroso, seja qual for a insegurança, é ruim. E a gente traz um pouco mais de segurança, ou seja, aquilo que está no papel começar a valer um pouquinho mais. Doutor, uma questão que era muito discutida, ou foi muito discutida, depois com a súmula do TST, isso mudou, era a questão da terceirização por parte do poder público. Se houvesse qualquer problema ali daquele contratado de maneira terceirizada pelo poder público, gerava-se um vínculo trabalhista e esse passava a ser, anteriormente, servidor público. Depois isso acabou. Não há erro que justifique uma pessoa se tornar servidor sem concurso. Com essa lei, como é que ficou a situação? Tá, são duas questões, eu acho que, ainda mais para quem está hoje estudando para concurso, ou para quem tem hoje um cargo público e que venha de uma terceirização ou não. Antes a gente tinha aquela questão, eu trabalho, por exemplo, faço segurança do município e, na verdade, é uma empresa terceirizada. O município, caso tenha qualquer lesão a esse colaborador, é responsável, sim ou não? Isso está no STF para ser julgado. Tá? Hoje, teoricamente, não. Quem assume é a empresa, por exemplo, de segurança que forneceu aquele vigilante, aquele vigia para o município. Tá? E ela não tem, salvo caso tenha culpa. Agora, terceirização. Como é que vai funcionar para concurso público? Por exemplo, aquele concurso público, não a atividade especial, vamos supor, um policial ou algo assim, mas aquela atividade que até então eu fazia abrir um concurso da prefeitura para o setor administrativo. Perfeito. Por que eu, prefeitura, vou abrir um concurso público para isso,
Tá? Chamar toda essa responsabilidade ao invés, então, de eu licitar. Essa é uma dúvida que ficou e que essa legislação ainda não previu. Não prevalece o artigo 37 da Constituição, que obriga o concurso público para Deveria e tem que prevalecer nesse tipo de setor. Por exemplo, a policial, esse tipo de atividade é onde eu tenho que ser servidor público. Agora, nas demais, onde a gente tem o costume de abrir concurso público, será que vai prevalecer? Será que esse custo vai valer? Muito bem. Infelizmente, nosso tempo esgotou. Doutor, obrigado pela sua participação. Eu que agradeço a gentileza. Obrigado novamente. Até uma próxima oportunidade. Obrigado.